há 24 anos sem ganhar uma Copa. É muita coisa, cara. Falhas, humilhações e a sensação de que a seleção brasileira já não é mais a mesma. Afinal, qual que é a explicação? No vídeo de hoje, a gente vai passar por todas as eliminações do Brasil em Copas desde o Penta, e não é só pra sofrer não, a gente vai tentar entender aqui quais foram os motivos que levaram a seleção a cair uma vez, e depois outra, e depois... Então, ou seja, se vocês estão sofrendo, um pouquinho mais sofrimento pra vocês aí. Pelo menos não vai falar o de agora, vamos falar do passado. Eu não sei vocês, mas eu tenho, assim, muita superstição, né, cara? Eu vou falar pra vocês uma parada, tipo, paranoica mesmo, né, cara, minha. Eu tô segurando o celular, aí de repente, não posso segurar o celular com essa mão, tem que ser virado pra cá. Aí vira assim, não, vou botar o celular aqui, no meu peito. Aí, porra, não, peraí, minha perna tá cruzada pro lado contrário. Não, peraí, não tinha ninguém no meu lado da última vez que o jogo ganhou. Cara, eu sou muito louco com essa parada. Pra Copa de 2006, o cenário tinha tudo pra ser o ideal. O Brasil era o atual campeão do mundo e tinha uma base muito forte de craques, né? Pra ter uma noção, o time titular que começou aquela Copa foi Esse eu tinha certeza que o Brasil ia ganhar. Eu também, cara, eu também. Roberto Carlos, uma defesa muito similar àquela que venceu o Mundial. E vamos combinar só jogadores aí que ficaram marcados na história do futebol brasileiro, realmente caras de um nível muito alto. Me diz que cara da seleção daí de 2006 não seria titular na seleção de hoje? No meio tinha Zé Roberto e Emerson, e na frente um quadrado mágico que dava... Emerson, cara, que na época eu falava assim, porra, parece um pateta. Não gostava do Emerson. Mas, porra, era um marcador que hoje não tem. Qual o cara que rouba a bola hoje, cara? Não tava roubando bola, ninguém roubava a bola de ninguém. Inveja pra todo mundo, com Ronaldinho, Kaká, Adriano Imperador e Ronaldo Fenômeno. Nossa. Além disso, o Brasil tinha acabado Absurdo isso, cara, isso era absurdo. Em 2005, com 4-1 pra cima da Argentina na final, o que o Globo Esporte definiu como um show histórico de uma geração de ouro. Que jogo foi esse? Esse 4-1 na Argentina, galera, foi espetacular. Golaço do Adriano, porra. Desse time aí, detalhe, né, do quarteto mágico aí que ele falou, o quadrado mágico, o Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo 2 vezes, o Kaká ia ser melhor do mundo e o Ronaldo Fenômeno melhor do mundo também 2 ou 3 vezes já, cara. Absurdo. Absurdo, cara. Acabado de ser campeão da Liga dos Campeões com o Barcelona e tinha sido eleito o melhor jogador do mundo. Era o Bola de Ouro. Enquanto o Kaká tava num nível tão grande que ganharia a Bola de Ouro no ano seguinte, em 2007. Exato. Os dois principais meias da seleção basicamente no seu auge técnico. Quando começou a Copa, o Brasil venceu os seus 3 jogos da fase de grupos e nas oitavas ganhou de Gana, mas com um rendimento muito longe do esperado. Tecnicamente, aquele time era incrível, mas individualmente a maior parte dos craques não tava jogando tudo que sabia. E pra piorar, segundo o próprio técnico da seleção na época, o Parreira, alguns jogadores estavam fora de forma, como o Ronaldo Fenômeno, que vinha há alguns meses sem jogar, o Adriano, que não tava na sua forma ideal. Verdade, cara. Os dois estavam realmente fora de forma. Ronaldinho Gaúcho eu não lembro. Ronaldinho, que chegou na Copa do Mundo cansado. Quando chegaram às quartas de final contra a França, o Parreira resolveu fazer uma mudança então pra supostamente deixar a seleção mais robusta no meio campo, que foi sacar o Adriano Imperador do time e colocar o Juninho Pernambucano. Um tempo depois, o técnico Raymond Domenech da França chegou a contar que depois da saída do Adriano do time pra entrada do Juninho, a delegação francesa identificou que o Brasil tava com um certo medo de jogar contra os franceses por causa... Tava, cara. Foi o que a gente sentiu hoje, você não sentiu isso? Medo da Noruega? Que bizarro isso. Nesse jogo daí, eu realmente tava tenso, cara. Sabe? Tinha Rita, pô, jogou pra caraca, né? Foi nesse jogo que o Roberto Carlos foi amarrar o cadastro, né? Foi, exatamente, no lance do gol. Exatamente, cara. Porra, esse é absurdo isso, cara. Por causa dessa mudança. Zidane deu chapéu no Além disso, Ronaldo. O Domenech disse que tinha identificado um problema do Brasil na questão de defender bola parada. E foi exatamente isso que eles exploraram. Num jogo que teve uma atuação antológica de Zidane, o Henry fez um gol empurrando no segundo pau, a França venceu por 1-0 e o Brasil então foi eliminado da Copa do Mundo com um gosto muito amargo, especialmente considerando o elenco estrelado que tinha. Se tu olhar com calma pro lance decisivo, a gente pode ver também que o Roberto Carlos parece que tava na marcação do Henry e fica parado enquanto o Henry vai sozinho fazer o gol. Cara, o Roberto Carlos era pra estar seguindo o Henry, cara. Época muito... Ele tava amarrando o cardaço, igual você falou. O Carlos estava ajeitando o meião e por isso não marcou. Assim, o Roberto ficou por muito tempo marcado como o grande vilão dessa eliminação. Mas ele se defendeu, dizendo que na verdade ele estava fazendo uma linha de impedimento que tinha sido combinada. O que se... Pô, Roberto Carlos, que linha de impedimento é essa aí, maluco? Porra. Se tu olhar o lance com calma, parece ser verdade, porque do outro lado da área tem muitos outros jogadores do Brasil que também mantiveram a posição e não correram pra dentro da área pra marcar. Talvez você seja mais da tese do erro individual do Roberto Carlos. E talvez você seja da tese... Pô, cara, mas o Roberto Carlos era o último homem da linha, né, cara? Ele tava vendo toda a galera correndo, não tinha mais linha de impedimento. Do erro coletivo, o que pra mim é até pior, tá? Porque se eles marcaram uma linha de impedimento ali e não fizeram, ficou aquela bagunça ali, então realmente é um erro mais profundo ainda. Refletindo sobre essa eliminação, o Parreira disse que o time não só não se preparou como deveria, como não tava com fome de ganhar aquela Copa. Ele conta assim que em 94 o Brasil tava 24 anos sem ganhar, e aí os jogadores estavam desesperados por aquele título. Só que em 2006 o Brasil já tinha sido pentacampeão 4 anos antes, então eles meio que estavam de barriga cheia, entendeu? Então se tu puxar os motivos pra essa eliminação, com certeza não foi só um ou dois, foi uma mistura de muita coisa que deu errado. Será, cara? Assim, a gente tá 24 anos sem ganhar uma Copa, né, cara? E eu não vi garra nenhuma, zero. O futebol sul-americano é um futebol que conhecido por garra, né, cara? Por marcação,
padrão, sabe? Homem a homem, sabe? Futebol, me lembro do futebol do Filipão, cara, do técnico, que era muito assim, garra. Uruguai é assim, Paraguai é assim também. E Brasil sempre foi assim, cara, mas não vi mais isso. Eu não vejo mais isso. Mas pra 2010, muita coisa poderia mudar. A seleção já tinha pouquíssimos remanescentes de 2002, já que o Ronaldo não era mais convocado, o Ronaldinho também não foi, e o mesmo vale pra outros jogadores históricos daquela seleção, como Cafu e Roberto Carlos. Adriano Imperador, que já tinha voltado pro Flamengo, também não foi convocado, mas apesar de entrarem outros nomes no lugar, a renovação da seleção talvez não tenha se dado da maneira como a gente esperava. Quando a gente pensa em alguns dos principais craques da história da amarelinha, eles foram pra Copa muito cedo, né? O Pelé decidiu uma com 17, o Ronaldo Fenômeno não jogou, mas estava lá em 94. O Kaká foi muito novo pra Copa de 2002, e quando chega agora pra 2010, o Kaká é justamente o cara mais experiente. E os jovens que estavam brilhando naquele período no Brasil, que o povo clamava pela convocação, eram Ganso e Neymar. Eles estavam deitando e rolando pelo Santos nesse ano, e continuam fazendo isso por um tempinho. Mas o Dunga não chamou o Ganso e o Neymar. Eu lembrei exatamente o que aconteceu. O Dunga estava lá na seleção, não chamou eles pra seleção, e logo em seguida entrou o outro técnico, que era o técnico do Corinthians, agora esqueci o nome. E esse técnico, ele botou o Ganso e o Neymar. E o primeiro jogo, depois dessa Copa aí, você não vai lembrar, Bruce, mas foi contra os Estados Unidos. Que jogaço. O Ganso jogou pra caraca. Eu falei, meu irmão, esse é o time que ganharia a Copa. É o time que ganharia a Copa. Depois o Ganso também, não sei o que aconteceu com o Ganso. Não. Lesão, né? Nenhum dos dois. E insistiu num elenco que, muito diferente do super estrelado de 2006, foi bastante contestado. Além disso, o Kaká foi jogar essa Copa com problemas físicos. Ele basicamente atuou no sacrifício. E na experiência dele, mesmo assim, o Brasil foi avançando, vencendo a Coreia do Norte e depois a Costa do Marfim, com o brilho do Ricardo, que deu 2 assistências e depois foi expulso, até que o Brasil empatou no último jogo da fase de grupos com Portugal. Nas oitavas contra o Chile, o Brasil jogou bem e venceu por 3-0, até que chegaram as quartas contra a Holanda. A seleção canarinha até abre o placar ao som das vuvuzelas. Mas, de novo, erros individuais se mostrariam erros capitais. Já no segundo tempo, o holandês Sneijder manda pra área. O Júlio César e o Felipe Melo não se entendem, a bola toca na careca do Felipe e entra pro gol de empate. Pouquíssimo tempo depois, a Holanda tem um escanteio, e depois de uma casquinha no primeiro pau, o Felipe Melo, que tava marcando o Sneijder, simplesmente fica parado e deixa o meio abaixinho, livre, pra fazer o 2-1. Bizarro isso, pra cara. virar o jogo pra laranja mecânica. Como se não bastasse... Cara, hoje também no gol do Haaland parece que ninguém pulou, cara. O Haaland com 2 metros e ninguém pulou junto. Que ódio, cara. Ele entrou ali no meio. E eu lembro que ele fez besteira nesse jogo aqui, né? 3 gols, o descompensado do Felipe Melo, que bem verdade deu assistência pro gol do Brasil, dá um pisão violento no Robin e é Foi expulso, cara. expulso. E o Brasil, com 1 a menos, não teve forças pra reagir e foi de novo eliminado nas quartas da Copa do Mundo. Quando eu fui olhar a ficha da partida pra ver o banco de reservas, né, eu acabei notando que quando o Brasil precisou fazer um gol de empate, a única alteração do técnico Dunga foi colocar o Nilmar no lugar do Luiz Fabiano. Não sei se ele teve medo de botar a seleção mais pra frente porque tava com 1 a menos, ou se ele não confiava nos jogadores que tinha no banco. E agora talvez seja muito fácil falar, mas será que botar um Neymar novinho, rápido, do jeito que é, driblador pra tentar fazer alguma coisa ou pegar um contra-ataque não era uma boa ideia? Cara, qualquer driblador contra a seleção europeia eu acho que dá bom. Tipo, tirando Espanha, né, que eu acho que Espanha tem bons dribladores, mas essa seleção estilo Noruega, os caras só tem toque de bola, eles não são seleção que vai furar um bloqueio de defesa. Endrick, Neymar, Vini Júnior, você pode ver que eles faziam seus jogadas. Eu acho, cara, que o Brasil contra a Noruega foi muito mais perigoso do que a própria Noruega. O Endrick perdeu um gol ali que também, pelo amor de Deus, hein, cara? Caraca, nem me fala, cara. Nossa, o Endrick perdeu um gol. Então, se a gente for tentar trazer uma lista dos motivos pra essa eliminação, tem bastante coisa, né? A renovação foi meio capenga, o maior craque tava jogando no sacrifício, teve um jogador atuando pro rival e depois perdendo a cabeça, e claro, pela segunda Copa seguida, o Brasil era eliminado em lance de bola parada, o que não ficaria por aqui, porque voltaria a ser um problema no futuro. Mas relaxem que para 2014 o Petkovic prometeu que as coisas seriam diferentes. E de fato muita coisa mudou. O Neymar não só começou a ser convocado, como ganhou cada vez mais espaço e se tornou craque e camisa 10 do Brasa para a Copa de 2014, que foi, claro, no Brasil. Brasa não, fala isso não, cara. Brasil. O fator casa fazia muitos colocarem o Brasil como um dos favoritos para essa Copa do Mundo. Até porque, um ano antes, o Brasil tinha vencido a Copa das Confederações, metendo um 3-0 para cima da Espanha na final. A Fúria, que naquela época era bicampeã europeia e atual campeã do mundo. Mas a gente já começa com alguns problemas, né? Porque pro comando da seleção, se o Dunga não tinha dado certo, a CBF resolveu viver de nostalgia e olhou pra trás e decidiu que o Filipão, o técnico do Penta, era o melhor nome pra comandar a seleção mais uma vez. É fácil ser engenheiro de obra pronta e fala depois da desgraça, mas olhando pra trás assim fica claro como a CBF foi ingênua, né? De achar que aquilo que o cara fez 12 anos antes, com atuações lendárias de 2 cara, foi ingênua, pode ser, tomou 7 da Alemanha, mas foi o último que levou a seleção mais longe até a semifinal. É verdade. Mas ao mesmo tempo... Tomou 7. Pra mim foi a última
última boa formação que o Brasil teve? Funcionaria 12 anos depois, sendo que o futebol tá mudando a todo momento. O Brasil tinha um cracaço naquele momento, que era o Neymar, mas fora ele, eu diria que as coisas estavam um pouquinho complicadas. A gente tinha alguns bons jogadores que nunca tinham conseguido ter nenhum grande destaque na seleção antes, e até mesmo quando a gente pensa nos maiores nomes, alguns não tinham conseguido fazer grandes carreiras pela seleção brasileira. O Marcelo é um desses, né? Durante a carreira dele, ele virou um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, um ídolo por lá, considerado por muitos aí como um dos melhores laterais da história, mas em 2014 ele não tinha construído toda essa reputação ainda, e pela seleção nunca tinha fez um gol contra bola e realmente não conseguiu mesmo depois dessa Copa. E, inclusive na estreia contra a Croácia foi ele que fez o primeiro gol da Copa, justamente contra, né? Mas tudo bem porque o Neymar foi lá e decidiu contra a Croácia, depois fez o mesmo contra Camarões, porém no mata-mata que as coisas começaram a ficar bem feias, na verdade. Nas oitavas contra o Chile, o Brasil começou a mostrar essa rachadura do time, que não conseguiu vencer os chilenos no tempo regulamentar, ainda tomou um baita susto com um chute do Pinilha no travessão, na prorrogação, que quase eliminou o Brasa ali mesmo, e a gente ainda teve aquele momento emblemático do Thiago Silva desabando de chorar antes das cobranças de pênalti. Era o capitão do time, um cara que tinha que mostrar confiança, liderança. Pô, passar da seleção do Chile. Percebe que o Brasil vai cada vez tendo menos resultado, né? Mas, cara, o que você falou também da geração ser fraca, cara. Como o capitão que tem que estar ali, tipo, pra motivar os outros jogadores, vai sentar e começar a chorar, pô. É verdade, cara, é verdade. Um momento muito humano que não diminui o Thiago como muitos tentaram fazer, né? Mas que certamente num momento tão decisivo de tanta pressão como aquele, não inspira muita confiança. O Brasil passou nos pênaltis, é verdade, mas foi um gostinho do que viria pela frente. Cara, essa foi a pior Copa pra mim de todas que eu já vi. Pra Colômbia nas quartas, um jogo muito marcante com um gol do próprio Thiago Silva de escanteio. E depois aquele golaço de falta espetacular do Davi Luiz pra fechar a vitória do Brasil. Mas obviamente o mais marcante foi a entrada violenta do colombiano Zuniga, que tirou o Neymar. Isso foi brutal. Copa, poderia ter feito ele parar de andar. Se fosse 2 centímetros pra dentro, eu poderia estar de cadeira de roda, né? Pra semifinal, então, o Brasil chegava sem o seu grande craque, o Neymar, que vinha decidindo tudo até aqui, né? E sem o capitão Thiago Silva, que ficou suspenso.